Qual dica você daria aí para quem está ingressando na área de remuneração, começando, seja no início da carreira ou até mais tarde, mas está começando? Corre! Brincadeira. Meu diploma em biologia. Todo mundo dentro da empresa entende mais do que você de remuneração, de avaliação de cargo. Tem que ser cara de pau mesmo, bicho. Diria que tem que ser uma pessoa curiosa. E não ter medo, cara. Tem que ir atrás daquilo que tu acredita. A carreira em remuneração, ela é brilhante e tem muito espaço e pouco profissional. Mais de 4 gerações convivendo juntas no mesmo ambiente. Acho que esse vai ser um grande desafio. Falar com pessoas, falar com os business partners, com os líderes. Que você viva as dores do negócio e tudo que você está produzindo é em favor do negócio. O que a gente precisa entregar, como que a gente pode trazer valor para a organização com o nosso conhecimento. O profissional de remuneração, ele é um profissional de gestão de pessoas. Você tem que saber delegar. Então, todos os projetos de sucesso que eu tive foi construindo com a base e trazendo know-how técnico para, estudando. Ter o outro lado relacional, o lado político da coisa, né? De saber se posicionar de forma mais executiva. Fazer o mix do técnico com as questões de comportamento, de liderança, de desenvolvimento. É você identificar a oportunidade e criar o espaço, conquistar esse espaço. Tem que ser uma pessoa curiosa. E não ter medo, cara. Tem que ir atrás daquilo que tu acredita, tem que perguntar bastante, encontrar profissionais de remuneração que, cara, tem muita gente boa no mercado e disposta a ajudar. Então, pô, se tu quer entrar nessa área, vai atrás, procura esses profissionais, pergunta sobre, seja curioso. E a parte técnica, obviamente, também ela é importante. E aí, quando eu falo da parte técnica, cara, é ir atrás dela, mas tu não precisa procurar exatamente uma universidade, uma faculdade. Cara, tem um monte de curso bom, muito mais rápido e que tu consegue expandir o teu conhecimento de uma forma rápida e efetiva. Então, tu já aplica isso na prática, então acho que a curiosidade e ir atrás da parte técnica seria minhas principais dicas, assim, pra começar. Até porque se você aprender e não aplicar, você esquece, né? Esquece. Então, pô, aprender e botar na prática e, cara, não ter medo, né? Então, bota na prática, errou, vai de novo, não tenha medo de errar. A área de remuneração é uma área bem interessante, né? Assim, pra quem já tem experiência ou já fez essa transição, porque não é uma área muito divulgada, né? Então tem esse negócio dela fica meio escondida muitas vezes, tá ganhando cada vez mais importância pela conexão com a parte financeira do negócio. Então eu acho que é uma coisa pra pensar, né? Assim, eu quero remuneração. O que remuneração faz? É entender o que faz. Né? Assim, hoje em dia tem muita informação, tem muito curso, tem muito material disponível. A primeira dica é entender aonde você está entrando. Porque se você está numa parte mais de soft skills, você gosta mais de uma parte de recrutamento, de treinamento, de relacionamento, pode não ser para você. Porque tem uma parte importante, né, mais hard, de conta, de matemática e tudo. Então é importante você ter esse primeiro teste de, tipo assim, é mesmo para você? Porque é uma área interessante, mas não é para todo mundo. Por isso que a gente vê tanta gente vindo de outras áreas, né, para a área de remuneração. Exatamente. Não é incomum você pegar gente de orçamento, o pessoal do financeiro. Às vezes tem um pessoal de payroll, né, de folha de pagamento, que tem o skill com o número, mas aí falta um pouco do relacionamento com as áreas de negócio. Né? Assim, é uma interseção muito interessante, porque você precisa dos dois skills, né? Você precisa do hard skills da matemática, da estatística, mas você também precisa do relacionamento para criar e conseguir entregar de forma efetiva para a empresa. Esse é um ponto muito legal, né? Eu não comecei em remuneração, né? Eu tô na área de recursos humanos há mais de 28 anos, sempre com uma carreira mais generalista. Há 3 anos eu fui convidado para assumir essa área corporativa e cuidar do processo de remuneração. Aí eu vejo como um profissional que está ingressando nessa área 2 pontos bastante importantes, assim. Um que eu acho que já é muito explorado, que é o conhecimento técnico. É uma área muito técnica, ela precisa de expertise. E outro que eu acho que é a grande oportunidade da área, que é você fazer o mix do técnico com as questões de comportamento, de liderança, de desenvolvimento, ou até de impacto das ações de comp nas equipes e na sua empresa, né? Então acho que esse balanço hoje na área de remuneração, ele é um diferencial. Tem alguns cursos hoje, como a pós focada em remuneração, que é bem interessante, com bons profissionais e até num valor bastante baixo para a qualidade do que é dado. Vale as pessoas pesquisarem, já tem pelo menos umas 2 pós em remuneração, me parece que é uma boa forma de criar base. Agora, com a tecnologia surgindo cada vez mais forte, AI, etc., se a pessoa não só usar a tecnologia, mas aprender também a fazer engenharia de prompt, tentar cursos desse gênero, isso pode fortalecer ela pra caramba, pra ela poder usufruir do melhor dessa tecnologia. Mas sem essa base anterior é difícil ela fazer a boa pergunta e interpretar também as respostas. Por isso que essa base anterior, essas coisas combinadas podem dar muito certo. Pô, cara, acho que para ingressar na área de remuneração tem um domínio técnico que esse profissional tem que ter,
né? Então vá atrás de conteúdo, né? Faça cursos, conheça temas, leia artigos. Eu acho que essa é a base do profissional de remuneração, porque é uma área muito técnica, né? Tu vai ter que ter fundamentos, tu vai ter que ter, né, um embasamento para conseguir dominar essa área. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha carreira foi networking, cara, né? Esteja próximo de pessoas influentes do mercado, né? Com quem que tu pode aprender mais temas que tu não domina, porque naturalmente tu vai ser bom em algum tópico e talvez tenha outros que tu vai precisar de ajuda. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu mesmo fiz isso muitas vezes ao longo da minha carreira. Esse é a base para um profissional de remuneração. Se basear na parte técnica. Acho que a parte de remuneração, especialmente, é o técnico. Eu acho que é a área de RH que mais exige de você tecnicamente. Então, é realmente colocar aquele esforço inicial para você ter a base. É aquela história, a casa não se constrói pelo telhado. Então, se você ter uma boa base, é o que vai te levar para frente dali. Você acha que é mais estudos, tem as coisas na internet, procurar no ChatGPT? É uma combinação dos dois. Tem a educação formal, se você quiser, né? Como aqui, que tem os cursos. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a base formal te dá aquele up no currículo que você precisa, mas no dia a dia. Então, se você tem é a combinação dos dois. É a combinação realmente do básico de educacional com a prática. Então, é isso que vai te levar pra frente. Eu acredito que um ponto principal nesse momento de início, ter muita profundidade. Eu acho que a gente olha para temas de remuneração e o que é muito valioso é a pessoa realmente ir atrás do cargo, do valor, o que significa um programa de comissão, o que significa um programa de stock options, o que significa salário, bônus. Eu acredito que entre maior profundidade e mais tempo a pessoa gaste, que realmente entendendo como funcionam as coisas e cada um dos elementos, vai gerar uma encorpada assim aos poucos. Então acho que isso é uma coisa muito importante nesse momento. Muito mais do que palestras, coisas, aprender e ter de fato os conhecimentos muito claros. Então, assim, aprender tecnicamente já mirando uma aplicação ali para o dia a dia, né? Super, e com detalhe, assim, eu sei sobre comissão. Beleza, aí muitos tipos de comissões, de quais você trabalha, quais que funcionam melhor que outros, o que é comissão, o que é um incentivo, o que é um bônus. Então acredito que realmente esse momento de técnico é um momento para ser técnico, né? Depois, mais acima na carreira, você vai olhar para outras coisas, mas é o momento de você se aprofundar, assim, de gastar um tempinho com isso. Acho que a área de remuneração é uma área muito interessante, muito estratégica. Eu acho que uma pessoa que tenha desejo, né, de fazer a conexão entre o resultado que a empresa precisa atingir por meio dos seus empregados, fazer a conexão com a estratégia, enfim, acho que conhecer do negócio, conhecer do business, entender quais ferramentas podem ser utilizadas e programas a serem construídos de forma a conectar e trazer o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Acho que é sensacional que esse profissional hoje de Total Rewards é um profissional que ele precisa conhecer não somente das técnicas, mas do business, mas também entender o que está acontecendo globalmente. Quando a gente olha a respeito de macroeconomia, envelhecimento da população, quais são as necessidades que vem pela frente, o ser humano no centro, e de fato conseguir estruturar programas que a gente possa atender mais de 4 gerações convivendo juntas no mesmo ambiente. Acho que esse vai ser um grande desafio. Boa, então assim, é uma visão mais ampla sobre remuneração, não é? Tem que olhar para a economia, tem que olhar para o seu próprio business, para os aspectos técnicos. Exato, tentar equilibrar um pouco de tudo, né? Não precisa ser bom só em uma coisa. Eu acho que assim, um time, né, um time pode ser um time regional, um time global, ele pode ter profissionais com diferentes habilidades, e eu acho que isso é muito bom porque isso complementa o time, mas eu acho que hoje, né, vivendo um mundo tão complexo que vivemos, eu acho que quanto mais o profissional de Total Rewards tiver aberto a se conectar com a área de Talent Acquisition, entender o que está vindo do mercado como demanda, o que as pessoas querem, o que elas estão pedindo, porque cada vez mais a gente tem dificuldade em preencher as vagas e a gente vê grandes empresas com mais de 1000 posições abertas, seja no país, na região ou global. Então eu acho que é um profissional que precisa ter a cabeça bem aberta, precisa estar conectado com seus pares, entender quais são as demandas do business e entender as limitações também financeiras, né? Que muitas vezes a gente quer trazer todas as soluções para dentro dos programas de RH como se isso fosse salvar essa contratação, né, super difícil que a gente se depara, mas nem sempre é isso. Muitas vezes você tem poucos, até menos programas, mas que atendem mais a necessidade do colaborador, a necessidade individual, e eu acho que acaba sendo super positivo para a própria empresa, para a marca empregadora. Acho que fica um pouquinho da dica. Então, acho que o profissional hoje de Total Rewards, ele precisa ser um profissional aberto a aprender muita coisa diferente e não mais um profissional restrito a uma técnica como era no passado, um excelente. A técnica é importante, sim, mas ela vem sendo cada vez mais substituída por ferramentas, e essa habilidade de comunicação, acho de conseguir mostrar a conexão dos programas. A gente percebe que muitos dos empregados muitas vezes não entendem os próprios programas da empresa, seja ele de curto prazo, seja ele de longo prazo. A gente
gente tem, acho que, grandes desafios aí em torno da educação para que a gente possa, de fato, mostrar valor em tudo isso. Cara, começo de carreira, se mantém atualizado, que esse é um primeiro ponto. É muito fácil nessa área, o movimento natural da área fechar você numa caverna, então isso não pode acontecer. Então se atualiza, faz stakeholder management de pares em outras áreas e assim vai. E principalmente se alavanque de AI. Vai precisar no futuro. Eu não acredito nesse lugar onde a AI vai substituir as pessoas, vai matar o trabalho das pessoas. A questão é que a parte mais transacional do trabalho vai ficar muito mais automatizada, vai ficar muito mais eficiente. Mas ainda vai ter o papel do humano ali, da inteligência por trás da AI. Então, pra mim não tenta lutar contra isso, se atualiza, porque quem tiver AI desde o começo da carreira já tá na frente de todo mundo. Será que o nível aí desse início de carreira ele tá sendo alavancado pela AI e isso vai, enfim, se difundir aí para toda a linha hierárquica? Com certeza. Se a gente for ter uma forma pequena de pensar, a gente poderia falar, putz, não, eu acho que tem menos vagas, Júnior, porque a AI ela tá tirando esse trabalho transacional. Mas na verdade não, ela tá fazendo com que as pessoas tenham banda mental, tenham disponibilidade mental de pensar no que realmente é importante, no que realmente vai agregar valor. Então eu acho que sim, essa base vai vir já mais preparada, mais alavancada do que a nossa época.